Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal UPT UESC com mais uma aula de literatura. Essa aula de hoje vai ser um pouco diferente, onde eu vou estar trazendo questões que caíram no Enem, em alguns Enems, e vou trazer essas questões, responder junto com vocês, dar dicas, e vamos lá. Agora sim. A questão 1 é do Enem 2013 e traz um pequeno texto, um fragmento, texto 1, e o texto 2, uma imagem, certo? Então, vamos ler o texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Então, é um texto, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que corresponde ao quinhentismo. Para quem ainda não sabe o que é o quinhentismo, foi um momento, não foi uma escola literária, e tem aula aqui no nosso canal sobre o quinhentismo, e você pode estar se aprofundando. Mas foi no momento da descoberta do Brasil, quando fomos descobertos. Logo, eu peço que vocês olhem para a imagem aqui, que é o texto 2, que se vocês perceberem, temos as imagens dos índios com seus arcos e flechas, avistando quando chega o navio com os portugueses. Então, a prova de literatura do Enem, ela trabalha os textos literários. Então, é preciso ter conhecimento dos períodos literários. Você estuda os períodos e você, então, pelas características, vai saber o que aquele texto literário, a qual escola aquele texto literário corresponde. A carta de Pero Vaz de Caminha corresponde a um momento chamado o quinhentismo. Então, essas questões, elas podem aparecer com esses textos, e vocês precisam interpretá-los. Então, a linguagem dos textos, elas precisam ter uma relação com uma pintura, uma escultura. Então, aqui nós temos essa imagem, ela corresponde a uma pintura de Portinari, um pintor famoso. Então, nesse texto fala que andaram na praia quando saímos. Quem são essas pessoas? Os índios, que foi o que os portugueses encontraram. Começaram a vir mais, alguns traziam arcos e flechas, que trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Então, os portugueses eram diferentes. Para eles foram uma novidade, assim da mesma forma que para os portugueses os índios foram uma novidade. Então, eles começaram a trocar esses materiais que carregavam a fim de conhecer outras formas de vida, né? Então, após esse texto verbal, vem essa pintura de Portinari e podemos fazer essa relação. Agora sim, vamos para o enunciado da questão, que diz o seguinte: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, veja bem, da leitura dos textos, constata-se que, a partir dessa leitura que nós fizemos do texto 1 e do texto 2, que é a pintura de Portinari, precisamos achar essa resposta, certo? O que constata-se? O que está sendo constatado nesses textos? Vamos saber. Alternativa 1. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Olha que interessante você conhecer o período literário a que se trata o texto. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas e depois fala que se preocupa com a estética literária. Mas ao conhecer o período literário, que nesse caso aqui é o
Não é um período, foi um momento da literatura que isso aconteceu no quinhentismo, um momento. Então, você percebe que essa alternativa ela está errada porque ela fala de manifestações artísticas. Então, vamos lembrar que as cartas dos colonizadores no quinhentismo, elas não têm finalidade artística. A carta de Pero Vaz de Caminha e outras cartas que tiveram, outra literatura que teve ali, ela tinha, era de valor informativo, porque estava informando. Essa carta aqui está contando o que viu, o que encontrou para o povo de Portugal. Então, Pero Vaz de Caminha, ele queria mostrar o que tinha encontrado. Então, não era uma manifestação artística essa carta de Pero Vaz de Caminha. Era um momento que estava informando. Então, onde fala em terras brasileiras e preocupava-se apenas com a estética literária. Essas cartas, se você estudar o quinhentismo, você vai saber que não precisava dessa estética porque era de caráter informativo. Então, já está eliminada essa aqui. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Essa também está errada, porque Portinari ele foi pintor no século XX. Então, ele faz parte do modernismo. E, por ser moderno, ele vai contra os padrões acadêmicos, porque fala aqui a afirmação da arte acadêmica. Essa também está eliminada, ok? Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Essa é a resposta correta para a questão, porque a carta ela é o ponto de vista do colonizador, do descobridor da terra, de quem está ali descobrindo. E a pintura, ela realmente retrata o índio vendo a chegada dos portugueses. Então, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Você pode observar na imagem, um está com a mão no rosto, outro está se defendendo. Eles estavam inquietos porque realmente eles não sabiam de fato o que estava acontecendo. Só depois eles não entenderam. Então, a resposta correta é a carta como testemunho histórico, porque é realmente um testemunho histórico, a carta de Pero Vaz de Caminha, que mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Resposta correta. Mas por que não a letra D? As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Elas não cumprem a mesma função social e artística porque a carta ela não tem função artística e a de Portinari tem. Então, elas não têm uma mesma função aí social e artística, são diferentes. A letra E, a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Errada, porque não são do mesmo momento histórico, a carta é de 1500 e a pintura é do século XX. Então, essa questão, ela está errada. Então, a questão não, a alternativa está errada. A alternativa correta é a letra C, certo? Então, vamos lá para mais uma questão. Questão 2, que é do Enem 2014. Sermão da 60ª. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Não há um homem que um sermão entre si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande, tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós, a mim, para aprender a pregar, a vós, que aprendeis a ouvir. Vamos lá. Vamos para o enunciado dessa questão. No sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira, que é o autor, questiona a eficácia das pregações.
Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal. Apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal. Quais são essas interrogações? Ele faz perguntas aqui no texto. O que é isto? Por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? São essas interrogações que vão... Qual o objetivo principal delas? É isso que pergunta. Certo? Vamos lá. Alternativa A. Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Mas, antes de tudo, note que a pergunta não é sobre o período barroco, porque os sermões, Padre Antônio Vieira, ele é predominante aí no barroco. A pergunta não é sobre o barroco, é sobre o texto de Padre Antônio Vieira, um dos seus sermões, que tem vários, um dos seus sermões. E esse é um dos mais famosos, o da 60ª. Mas é muito bom que você saber primeiro quem é o Padre Antônio Vieira. Por isso que quando estuda literatura, você tem que saber quais os principais nomes, quais as características, como era a literatura dele, o tipo de escrita dele, que fica mais fácil você responder esse tipo de questão. Como padre orador do barroco, o Padre Antônio Vieira, ele trabalha muito essa tentativa de causar uma impressão no ouvinte. Por isso, tem muitas perguntas em seus textos. Quando a gente cria um texto e faz essas perguntas, o leitor, ele fica querendo ouvir as respostas. Então, por isso, ele faz essas perguntas, essas interrogações, de forma que o leitor, ele consiga refletir. Então, vamos lá na letra A novamente. Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Seria, pois, sim, a resposta correta? Sim. É uma resposta correta logo de cara. Então, como orador, ele faz esse tipo de pergunta para que o ouvinte ele ficasse mais atento, uma maneira de impressionar. Então, ele provocava a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado através de interrogações, através de perguntas. E isso é predominante no texto. Olha quantas perguntas. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Ele cria reflexão através dessas interrogações. Então, já temos aí uma resposta, certo? Mas por que não a letra B? Conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações. Por que está errada? Porque não há intenção de provocar a própria reflexão. É uma pergunta retórica, uma pergunta que o próprio orador ele faz como maneira de organizar o discurso. Então, não é essa aqui. Letra C. Apresentar questionamentos para os quais a igreja não possui respostas. Muito errado, porque o Padre Vieira, ele dá respostas, ele dava respostas às perguntas que ele fazia. Então, essa está errada. Se ele fazia pergunta porque ele sabia a resposta, certo? Inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações. A tese que ele defende, na verdade, não está nessas perguntas. Ele trabalha justamente a partir dessas perguntas. Nesse texto, ele ainda não está defendendo a sua tese. Ele faz isso na continuidade do sermão, porque há uma continuidade. Quando ele fala aqui, você percebe que esse texto, ele continua. Ele é apenas um fragmento. Então, ele está bem nisso. Quero começar pregando-me a mim. Certo? Então, esse também não é. Letra E, questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões. Ele não questiona a importância dessas pregações feitas pela igreja. Ele, como padre, ele vai legitimar a pregação e
o discurso da igreja, certo? Então, a resposta correta é a letra A, como já vimos. Vamos lá agora para o Enem 2008. Mais uma questão, e essa no Enem 2008. Vamos ler esse texto. Torna a ver-vos, ó montes, o destino a que me torna pôs nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro e pecorino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chegue a ter mais preço e mais valia que da cidade, o lisonjeiro e encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converte em afetos de alegria. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Então, já sabemos que é um soneto de Cláudio Manuel da Costa, que é do arcadismo, certo? Que é uma escola literária que tem uma vida bucólica e é muito legal de estudar. Então, vamos lá. Letra A. A partir desse poema, vamos entender. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Essa resposta ela está errada, porque os montes eles não fazem referência à metrópole. Eles trabalham o campo, o ambiente pastoril do arcadismo, certo? Então, não tem nada a ver essa metrópole aqui, porque o arcadismo ele totalmente envolve o ambiente pastoril, o ambiente do campo, a exaltação da natureza. Então, os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe não são imagens relacionadas à metrópole, certo? E sim à vida do campo. Essa resposta está errada. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Correto. O arcadismo, ele é um período após as tensões barrocas, e por isso valorizava-se mais essa vida simples, a vida bucólica, a vida tranquila, era a fuga do ambiente urbano para o ambiente pastoril. Então, esse tipo de vida, ela é mais própria para os árcades. Então, está no campo. A vida longe da cidade é o ideal, e é o que o Cláudio Manuel da Costa tem como uma característica diferente, é que ele por ele ser um pouco mais velho, ele pegou um pouco do barroco, então ele está no arcadismo, mas ele tem um pezinho lá no barroco. Lembrando que temos aulas aqui sobre esses períodos literários aqui no nosso canal, e você pode assistir a aula de arcadismo e entenda essa questão. Então, ele tinha um pezinho aí no barroco, então é normal encontrar contradições no poema dele. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Então, o Cláudio Manuel da Costa, ele estava dividido, porque justamente ele trazia características do barroco, por ter vivido um pouco no barroco, por ele ser um dos autores mais velhos, mas ele está ali totalmente também dentro do arcadismo. Então, essa é a nossa resposta correta. Letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Está errada, né? Porque, embora o bucolismo ele tenha uma exaltação na vida do campo, é exaltação e não uma tentativa de mostrar uma realidade da vida nacional. O bucolismo, ele idealiza a vida pastoril. Então, essa aqui está errada. Letra D, a relação da vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é a formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Então, essa relação dessa vantagem aí,
embora o arcaudismo ele valorize essa vida campestre, na verdade, essa vida na metrópole, a referência da pergunta, é uma condição histórica do século XVIII, na qual o Brasil é colônia e Portugal é metrópole. Então, a vantagem é da metrópole sobre a colônia. Então, aqui na questão, na alternativa está ao contrário. E letra E, a realidade do atraso social, político e econômico do Brasil colônia, que está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, a transformação do pranto em alegria. A alegria, neste caso, não é uma manifestação de atraso. Então, essa também está errada. O correto é a letra B para essa questão. Certo? Então, pessoal, essa foi mais uma aula de literatura e até a próxima.